HO ou a luz da lua? Tá bom, coloquei essa fitinha aqui no farol e abri o capu, eu não preciso colocar no capu, mas aí eu coloco a fitinha aqui e que a gente só quer atingir essa parte do farol aqui. Eu coloquei a fita aqui para evitar de ficar raspando aqui e ficar machucando a lataria do carro, tudo bem que o carro tá precisando de um banho de tinta mesmo, mas é bom evitar, né? E aí aqui a gente vai começar na lixa 600 e vai até 3000. E aí essas lixas mais grossas vou começar na máquina. Eu vou fazer nessa ordem. Eu vou pegar a primeira 600, pular para 800, depois vou para 1200, 1500, 2000, 2500 na mão para dar acabamento. E depois a 3000 na máquina só para dar um lustro de leve. Vou priorizar fazer tudo na máquina, dá para fazer tudo na mão também, mas aqui na máquina é um pouco mais rápido. E eu quero fazer esse serviço meio rápido e depois eu vou voltar com polímero para dar o brilho e a proteção do farol. Certo? O que acontece? Eu fiz o primeiro teste na máquina, mas tirei bastante na máquina, mas eu vou fazer com a lixa na mão mesmo. A minha órbita da Politriz é 5 polegadas e por conta desses acabamentos do farol aqui, fica um pouco chato de fazer ali. Então eu prefiro mais fazer na mão mesmo, que acho que vai dar um acabamento melhor. Lixa 600, pedaço de chinelo. Água, lixa d'água, borrifa a água e vem fazendo acabamento. Lixa 600, eu vou tirar esses detalhezinhos aqui. E aí eu vou pular para a lixa 800. Aqui eu já fiz ele na 600 e na 800. Comecei com a máquina, só que o que acontece? Esse farol é muito bolhado. E por conta desse acabamento aqui, eu tô sofrendo bastante. E aí eu optei por fazer na mão mesmo. Então 800, eu comecei ela na 800 também e passei para a mão, pro taco, né, que é o chinelo. E aí fiz isso aqui agora. Mas esse farol tá bem judiado, é um carro 99, tá com a pintura queimada, não é à toa, o farol obviamente também fica queimado. Então ele tem bastante marca, como se fosse marca de trinco, que eu acredito que não vai ter como resolver, mas vai melhorar bastante o farol. Então agora eu já vou pular para 1200 e pau na máquina. Olha a diferença, onde ele tá fazendo aqui, tá na 600. Para aí rapidinho, Matheus. Quase não dá pra ver a interna do farol, tá vendo? Esse aqui eu já passei a 800, ele já vai clareando o farol. Aqui já foi 600, 800, 1200, 1500. Ali agora tá sendo a 800 base d'água. 800 aí ou 1200? 1200. Tá sendo a 1200 base de água. E bem cansativo, bem cansativo. Quem estiver fazendo aí, ou estiver vendo esse vídeo pra fazer, tenha paciência, cara. Eu já tô na minha terceira caneca de café. Vou até provar que não é mentira. Tô na minha terceira caneca de café. Diferente dos tiktokers aí, é café de verdade. Nada contra os tiktokers que mentem, mas eu não minto. Cara, idiota. Esse farol já foi na 2 e na 2.500. Esse aqui está sendo... Qual que é que está passando aí? 2. Esse está sendo na 2. Agora eu vou passar a 3 nesse da direita. E vamos embora. Bom, passei a 3000 nesse farol. Ali está sendo a 2,5 agora. Agora eu vou passar uma massinha de polir nesse farol para ver se a gente consegue voltar mais ele ainda. E depois eu vim com o polímero. Não seria o certo passar a massa de polir, mas depois eu venho e lavo bem o farol para soltar a contaminação, né, o óleo que tem na massa.
Então vou passar uma massa de polir número 2 da 3M, bem pouco mesmo. Vou tirar e ver se vai ajudar um pouco. Que melhorou bastante já o farol. Aí agora eu vou lavar bem. Eu vou vir com o polímero já. Quando eu falei que eu ia lavar o farol, tava brincando não. É esponjinha com água e detergente mesmo. E é para remover bem qualquer tipo de óleo, qualquer tipo de contaminação que tem. E é a melhor solução que tem para tirar qualquer gordura, qualquer coisa que tem, é o detergente. O detergente é muito forte. É mais forte que limpa o baú, é mais forte que muita coisa. Então a gente vai passar o detergente aqui, passar uma água nele e depois vou vir já com o polímero. Coloquei só um tasquinho de produto aqui, ó. Sei lá, deve ter uns 50 ml aqui. E vamos ver o que que dá. O farol aqui ele tá bem mais judiado, né? Aí pra vocês não ficarem me julgando, falando que eu fiz coisa errada, olha esse farol aqui, como tá bem melhor. E se você entrar no vídeo de fazendo a máscara negra do farol e colocando LED, você vai ver que tem um takezinho desse farol aqui. Esse farol aqui tá bem melhor mesmo, bem melhor mesmo. Esse aqui já sofreu mais na guerra. Mas os dois faróis são originais, engraçado, né? Por que será que esse aqui tá assim? Será que esse carro ficava mais no tempo? Pode ser, né? É, pode ser, porque aquele lado do teto tá mais queimado que aquele. Então provavelmente o carro ficava mais com essa parte no tempo. Por isso que esse farol tá tão machucado assim. Legalzinho esse negócio aqui, cara. Mas não pode ter um sopro. Se soprar um ventinho, qualquer coisa aqui, já era, né? Vocês verem a diferença. Dá certo fazer isso aqui é um lugar mais fechado possível, cara. Como nós sabemos, a vida é um morango. Às vezes ela é doce, às vezes ela é azeda. Acabei derrubando polímero nesse farol. Tá bom de filmar já. Então adivinha para onde eu voltei? Exatamente, voltei para a lixa 600. Tô sofrendo para tirar. E aí tô fazendo na 600, depois passar para 800, depois passar para 1200, depois 1500. 2.500, 3.000, fazer o polimentinho com a massinha de polir e depois voltar para o polímero, limpar, né, e depois voltar para o polímero. Então, meu amigo, tenha paciência para fazer isso, viu? É que não sou tão forte como não pensava. Bom, foi a lixa 600, foi a lixa 800, foi a lixa 1200, agora vai para a lixa 1500. Estamos muito felizes. Felicidade domina o momento agora. Agora são 6h30. Era pra eu estar em casa já. A minha ideia era chegar em casa às 5 horas hoje. E sexta-feira, 6h30, por que não refazer um farol? Então, estamos felizes pra caramba mesmo. A felicidade tá tomando conta aqui desse processo. Passei até a 2000. Aí agora eu peguei de novo a 2.500 base d'água. Passar agora 2.500 base d'água. E depois a 3.000. Detalhe, como vocês podem ver, a gente está fazendo daqui para cá só.
Porque é isso, a vida é um morango, às vezes é doce, às vezes é azedo. Então a gente tá fazendo só metade e eu espero que fique muito bom e que não precise refazer. Bom, decidimos fazer o que? Essa aqui é a lixa 3000, não é base d'água, por isso que eu estou fazendo seco. E decidimos fazer o farol inteiro na 3000 para evitar que fique qualquer desnível no farol e que tenha retrabalho novamente. Farol lixado, limpo, tudo certinho. O corno. Bom, farol lixado, limpo, tudo certinho. E aí agora esquentando aqui a cabacinha aqui pra gente passar ali novamente. Cara, esse negócio aqui é meio... Como é que fala? É meio... satisfatório? É satisfatório que fala? Um SMR. Quê? Bem que vira um SMR. Parada que é SMR? SMR é quando você fica tendo satisfação de fazer um bagulho assim. Não tô tendo satisfação não, mas é meio... é meio satisfatório, né? Dá pra ficar rico fazendo corte desses negócios aqui. Tem gente que fica... Dá pra fazer um SMR e colocar aquelas histórias contadas que o povo coloca no TikTok. Colocar barulho de chuva. Que história contada que o povo coloca no TikTok? Coloca de história de traição, essas coisinhas. Tem essas paradas? Tem. Que isso, velho? Quem que é o retardado que vê na história de traição, vendo isso? Ah, tem louco pra tudo, né? Analisando, o pessoalzinho já tá comentando no nosso Instagram ali, ó, que ficou insano o farol do Civic, hein, rapaziada? Ah, é, detalhe. A gente tá postando isso aqui no Instagram também. No Instagram tem muito mais detalhe do carro. Não só desse carro, também tem os outros trabalhos que a gente faz aqui. Isso aqui a gente tá fazendo de teste, na verdade. A gente já fazia a recuperação de farol, mas não com o polímero, que é esse produto aqui. E o nosso Instagram é Molina Lavacar. Ó, farolzinho ligado. Só no LEDzinho. Liga o baixo. Você desligou. Vira mais um. Farolzinho baixo, ó. Cara, isso aqui é bom porque não só por parte estética. O farol, pode desligar. O farol, quando ele tá, né, limpo, polido, sem nada de amarelado, sem encraquelado, sem nada, quando ele não tá embaçado, o que acontece? Explicar para quem não entende. Esse cromado do farol, ele é responsável pelo foco da lâmpada. Essa lâmpada ela já tem projetor, então essa bolinha dela aqui já projeta o farol no ponto que precisa ter iluminação, entendeu? Normalmente quando não tem o projetor, que é essa bolinha, a lâmpada ela só fica aquele espalhadão, igual luz residencial, que é forte, mas é espalhado. E aí é por isso que atrapalha os outros motoristas, etc. Quando tem esse cromado aqui, ele fica como se fosse um foco, sabe? Quando você pega a luz e faz assim, que você consegue iluminar onde você quer. Por isso que ele tem as regulagens, por isso tem esses risquinhos no farol e etc. Então a lâmpada sobe, desce, vai para o lado, vai para o outro, etc. Por isso que a gente não pinta. Nesse caso, como tem projetor, a gente poderia ter pintado esse cromado também. Quer ver? Matheus, liga o farol. Mais um. Tá vendo que ele brilha em tudo aqui, ó? Então isso aqui, pode desligar. Isso aí que reflete tudo. Quando o farol tá embaçado, tá amarelado, encraquelado e etc, esse vidro atrapalha, ele espalha a luz por dentro tudo aqui. Então ele vai crescendo mais o queimado, que vai esquentando mais o farol, ajuda a judiar mais ainda do farol do carro, e ele perde o efeito da visão, sabe? Ele, em vez de ficar focado, como o vidro tá na frente, ele espalha toda a lâmpada. E é o momento que você, que tá dirigindo, não consegue enxergar direito, o cara que tá vindo de frente fica com a visão toda
toda a turva porque o seu farol está espalhando tudo. E é o momento que o policial que está parado na rodovia para você e aplica uma multa, entendeu? Então, é muito importante fazer esse processo no carro. Porque o carro fica mais bonito. Outra, porque você não perde o farol. Se o farol ficar muito judiado, igual estava nesse caso aqui, é que aqui não estava tão ruim a ponto de ter que trocar. Mas se ele tivesse mais judiado, o que eu ia ter que fazer? Ou achar outro farol, ou tirar o acrílico do farol e comprar outro. O acrílico desse farol é R$280 esse lado. Só que se eu colocar um 0 desse lado aqui, esse aqui já ia começar a aparecer mais os detalhes, entendeu? Então, esse aqui tá bem melhor do que esse e já tá dando diferença. Mesmo a gente fazendo o processo nos dois, como esse que tava melhor, obviamente que ele fica melhor. Então, já dá diferença. Se eu tivesse colocado um novo ali, ia dar mais diferença ainda, sem contar que seria paralelo. Então passa 1 ou 2 anos ou até menos, aqui ia ficar todo amarelado, encraquelado, etc. Então a gente prioriza o farol original. O farol original desse carro eu não sei o preço, mas eu estimo que seja ali 900 ou R$1.000. E aí a mesma coisa, ou eu coloco o farol inteiro, que dá diferença, ou eu coloco os dois faróis. Eu não quero trocar os dois faróis do carro. Então esse serviço você vai gastar aí, dependendo do lugar, R$300, dependendo do lugar. Se for menos que R$300, você pode suspeitar que ele não vai fazer o processo correto. Então você pode gastar até R$600 no par do farol, dependendo do carro, para fazer esse processo. Entendeu? Então aqui a gente até fez um processo mais bruto, um pouco mais errado ali. Esse carro aqui é meu. Então a gente fez isso para até entender. Pô, se eu fazer alguma coisa assim, um carro de algum cliente, alguma coisa, o que vai acontecer? Como é que eu consigo reverter? Aí agora peguei um produto aqui, que é um cristalizador de vidros. E a gente vai passar no farol, vou borrifar direto na peça mesmo. Que esse produto ele evita da água ficar parada. Ele é como se fosse um cristalizador, ele tem efeito hidrofóbico e ele protege também a superfície contra grudar alguma forma, como se fosse uma película lisa no vidro, como se fosse uma cera. É simples, aqui o farol já está limpo, descontaminado. A gente acabou de aplicar o polímero. Apliquei ele, deixa ele um tempo, aí depois eu venho com um pano de microfibra, só passando ele na superfície do farol todo. É importante fazer sempre esse jogo da velha, que é para cima e para baixo, ou para baixo e para cima, e para um lado e para o outro. Na hora ele fica um pouquinho embaçado, mas na hora que ele seca ele fica bem liso. Não tem como vocês perceberem, mas eu já estou sentindo o farol bem mais liso no toque. O jeito que ficou o farolzinho. Lembra que eu falei que eu ia fazer o lixamento, passar uma massa de polir e depois passar o polímero? Porque não tava nem dando pra ver a parte de dentro do farol. É isso que eu quis dizer, ó. Agora consegue ver o farol certinho do carro. O farol do carro não tava tão ruim assim, mas uma coisa eu fiquei impressionado. Tá iluminando bem mais o farol. Iluminando bem mais mesmo. Antes ele já era forte o farol, tudo, mas ele não iluminava tanto assim, sabe? Não era tão nítido. Agora ficou bem mais nítido. Antes já tinha o corte do farol. Se você ver algum vídeo, não sei se tem algum vídeo no canal, talvez no Shorts deve ter, mas o foco do farol ele não ficava tão retinho assim, igual tá aqui no carro da frente. E agora ficou bem mais nítido o foco do farol. Então é isso, curta, se inscreva no canal, até a próxima, valeu!